Canal Deus Quer Falar com Você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Não andeis ansiosos por conta dessas coisas. Como o cristão lida com dívidas? Como o cristão lida com dinheiro? Como o cristão lida com a solicitude da vida, as necessidades da vida? Por que Jesus tratou isso? Porque é uma necessidade humana, é uma necessidade de toda a raça humana, a necessidade do pão, da comida, do vestuário, da habitação, da educação, do tratamento médico. São as necessidades básicas que todo ser humano possui. Todo ser humano precisa de alimentação, precisa de vestuário, precisa de habitação. Todo ser humano precisa de educação. Todo ser humano precisa de tratamento médico. Todo precisa. São as necessidades de toda a raça humana em todos os períodos da humanidade. E o cristão não está fora dessa necessidade. Ele também, apesar de ser cristão, de ter se convertido, nascido de novo e agregado a este reino, ele continua tendo necessidades básicas, assim como todos os homens. Todos os homens da terra, cristãos e não cristãos, têm necessidade de se alimentar, de vestir, de se educar, de habitação. Todos eles têm essa necessidade. Só que Jesus aqui vai mostrar uma diferença entre os dois no que concerne essas necessidades. Ele vai mostrar que nós diferenciamos dos não cristãos na maneira, na ênfase que damos nisso. Ele vai mostrar a grande diferença dos cristãos e os não cristãos quanto a suprir essas necessidades. Então todos nós temos necessidades, os cristãos e não cristãos. Mas ele aqui descreve a diferença, a maneira como o ímpio vê as suas necessidades, lida com elas, supre elas, e o não cristão. Há uma diferença, ambos possuem necessidade, mas há uma diferença de como eles enxergam, lidam, se portam e suprem essas necessidades. Há uma diferença, e é isso que nós devemos aprender, porque a maioria dos cristãos modernos, ou daqueles que se dizem cristãos, no que diz respeito à sua necessidade financeira, física, material, suas necessidades básicas, ele não tem quase diferença nenhuma do não cristão. Ele se porta diante das suas dívidas, das suas necessidades, da mesma maneira que o incrédulo, que é aquele que não tem a Deus, se porta. Isso está errado. E à luz desse texto nós vamos aprender qual deve ser a postura da igreja, do cristão, do verdadeiro convertido, quanto às suas necessidades básicas. Verso 25 ele começa, Mateus 6, 25, deixa aberto no seu colo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Até aí. Primeira característica que Jesus pontua aqui que o cristão deve ter, ou a maneira que nós devemos nos portar diante da necessidade básica. Ele diz, não andeis ansiosos por conta dessas coisas. Não andeis significa não viveis, não se torneis. Que o estado de vocês, quanto à necessidade básica, não seja de ansiedade. Isso que ele está dizendo.
A palavra ansiedade aqui no grego, o grego dá a ideia de preocupação. Preocupação. Jesus está dizendo assim, ó, não se peguem preocupados com estas coisas. Não deixem que estas coisas básicas, elementares, vos deixem preocupados. É isso que ele está dizendo. Por que ele está dizendo isso? Ele está fazendo uma diferença. Ele diz, não fiquei ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Ele fala aqui das necessidades. Primeiro, a alimentícia, a comida, a compra do mês, o café da manhã, o almoço, o jantar, a despensa, o armazém, a comida, a parte alimentícia, que é importantíssima para a nossa vida, não é? Ela é vital. Sem comida o homem não vive, sem leite a criança não vive, sem o arroz, o feijão, o pão diário. É uma coisa essencial e é uma coisa vital. E ele está dizendo que é uma coisa essencial, vital e é necessária. Necessidade que todo homem tem. Ele está dizendo, quanto a isso, não fiquem ansiosos. Essa deve ser a postura do crente. Não fiquem preocupados. Ele não está dizendo que eu não posso ter nenhum sentimento quanto a dívida, quanto a problema. Ele está dizendo que esse sentimento não pode me dominar. Pessoas que perdem o sono, ficam atribuladas, perturbadas, preocupadas em demasia. Ele está dizendo, isso não é o perfil do crente, não é a postura do crente. Depois ele vai dizer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. É uma outra necessidade, menos importante que a comida, mas também é o vestuário, é a aparência, é a manutenção. Dentro do vestuário compreende o quê? Não é só roupa, mas também roupa, vestidos. Fala da manutenção, aluguel, financiamento, gasolina, tratamento dentário. São todas as outras coisas que nos envolve materialmente. Pode compreender vestuário, financiamento, aluguel, roupa, gasolina, tratamento dentário, educação, material escolar, construção, tudo isso, moradia. Aí ele vai dizer a mesma coisa. Não fiquem preocupados com isso. O que vestirão amanhã? Aonde morarão? Como pagarão tal conta? Como tratarão tal doença? Como comprarão tal remédio? Como comprará tal vestido? Não fiquem preocupados, ansiosos, aflitos quanto a isso. Por que ele diz isso? Porque ele diz, é exatamente assim que o ímpio, fica quando ele está nessa situação. É o ímpio, é aquele que não tem a Deus, é o que não nasceu de novo. Este é que estas coisas o deixam ansioso. Ele é que é tomado de ansiedade, de preocupação. Ele é que é tomado de insônia. É ele que fica aflito. Vocês não. Ele está traçando o perfil. Olha, os não cristãos, eles se preocupam com isso. Eles não dormem por causa de conta, de dívida, de problema. Eles trabalham, vivem em função de comer, beber, vestir, comprar, vender. A preocupação fala da ênfase. Vivem em função da matéria, vivem em função dos prazeres, vivem em função de iguarias, de posses, de imóveis. Vocês não estão aqui para conquistar impérios, vocês não estão aqui para dar ênfase nessas coisas. É isso. Ele está dizendo que aqui, que olha só,
que o perfil do ímpio é que ele vive por conta do mundo material. E o cristão deve viver por conta do mundo espiritual. É que o ímpio vive para conquistar, possuir, comprar, obter, se alimentar, viajar, desfrutar, possuir o mundo. E por causa disso ele fica ansioso, aflito, fadigado, trabalha igual um louco, faz de tudo. Com vocês, não é essa a ênfase de vocês. Tanto é que mais na frente, atrás, isso aqui é a continuação do sermão, ele vai dizer: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça, ferrugem, corrói, o ladrão rouba e escava, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, ferrugem, corrói, nem o ladrão rouba e escava. Então ele vai começar: não andeis ansiosos. Ele vai continuar o sermão. Então ele vai dizer isso. Depois ele vai dizer: por que eu não tenho que ficar ansioso? Como que é a vez de comer e beber, nem quanto ao meu corpo, como que é a vez de vestir. Aí ele vai dizer assim, não é a vida mais do que a comida? E não é o corpo mais do que os vestidos? O que será que Jesus está dizendo aqui? Então, primeiro, não perde o sono por causa disso, não. Não deixe isso te dominar, não. Não deixe você perder o foco por causa disso, não. Você não nasceu para ser escravo do trabalho. Você não nasceu para conquistar essa terra. Não preocupa com o dia de amanhã, não. Não deixa isso dominar você, não. Por quê? Não é o corpo, não é a vida mais que o alimento? O senhor está querendo dizer que eu tenho que parar de trabalhar, ficar só na igreja orando e jejuando? Eu não falei isso e nem a Bíblia. Ele está dizendo primeiro lugar. Ele está falando ênfase. A ênfase da sua vida recai sobre fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. É isso, a ênfase é fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, ao invés de ficar o dia todo correndo atrás de dinheiro, ansiedade, lucros, ganhos, vocês deem ênfase nas coisas espirituais, na leitura da palavra, na oração, no jejum, nas obras de caridade, na comunhão, no culto a Deus, na santificação, na luta contra o pecado. É isso. Vai ver a vida, presta atenção, de quem se diz crente, e vive devendo, entrevado, ralando. É uma vida. Eu não estou dizendo um dia, uma circunstância. Eu posso dever, perder, quebrar um mês, um dia, um ano, um período. Mas o estilo de vida do crente não é de dívida, não é de tropeço, amarra. Vai ver a vida dele. Por que ele vive assim? Porque ele não lê a Bíblia com regularidade. Porque ele não tem vida de oração regular. Porque ele não trabalha para amar o próximo. Porque ele não trabalha para a mortificação do pecado, para a mortificação da carne, para a sua santificação. Isso é ênfase no reino. Ele não trabalha para evangelizar, para avançar o reino. Ele não é generoso, porque a Bíblia não fala só para ficar pedindo, não. A Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á. A Bíblia diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse tipo de pessoa não dá nada para ninguém, só pede. Eu estou dizendo mais uma vez o que o texto está dizendo. Se a pessoa diz que é cristão, ou ela até é, mas elas têm essas áreas comprometidas e é um estilo de vida, é porque ela não coloca em primeiro lugar o reino de Deus. O que é colocar em primeiro lugar o reino de Deus? A prioridade dela como cristão é fazer a vontade de Deus. Ou seja, prioridade dela ler a palavra, prioridade dela orar, ir aos cultos, mortificar o pecado, se santificar, amar o próximo, evangelizar, edificar a esposa, edificar o marido, ensinar os filhos, crescer na graça e no conhecimento, perdoar, ser perdoado, fazer o reino avançar. Isso é prioridade na vida dela. Se eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus na minha vida,
tudo me é acrescentado. E se eu não coloco o reino de Deus? Se eu coloco o reino de Deus em último, aí cumpre ao contrário, nada me é acrescentado. Por isso que nada é acrescentado na vida dessas pessoas, porque o reino é último, e as coisas da vida, a solicitude, é o primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino. Não andeis ansiosos por conta dessas coisas.